bom? Para quem já está entrando aí, bom dia não, né? Boa tarde já. Boa tarde, esperar só um pouquinho o pessoal que está entrando. Vamos lá. Bom, já temos aqui o pessoal entrando, vou começar fazendo uma apresentação. Em primeiro lugar, obrigado a todos que nos acompanham, especialmente um obrigado às nossas convidadas, que tomaram aí um pouco de seu tempo para nos brindar com um monte de conhecimento. Esse é o primeiro evento, um Papo Digital Mesa Redonda, que a gente faz no BMA. O BMA já tinha antes uma iniciativa chamada Papo Digital, mas em eventos presenciais. E agora a gente está criando essa nova iniciativa de fazer mesas redondas, no primeiro momento virtual, de repente, quando as coisas voltarem mais ao normal, presenciais, para a gente discutir temas de proteção de dados, de tecnologia, de direito digital como um todo. E hoje, além de ser a nossa primeira edição desse Papo Digital Mesa Redonda, também é uma data muito especial. Hoje, dia 28 de janeiro, é o Dia Internacional da Proteção de Dados. É o dia que, lá em 1981, iniciou-se a assinatura da Convenção 108, que foi o primeiro instrumento vinculante em âmbito internacional sobre proteção de dados. Então, não tem um dia melhor para a gente fazer esse Papo Digital Mesa Redonda, e não tem um dia melhor para esse Papo Digital Mesa Redonda ter como tema principal o valor da privacidade e proteção de dados. Só me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Felipe Palhares, eu sou sócio aqui da área de proteção de dados, tecnologia e negócios digitais do BMA, e a gente tem aqui esse trabalho nessa área, que também tem a participação de várias outras áreas do escritório, né? Proteção de dados e tecnologia são temas que conversam com vários outros temas, e a gente tem hoje esse evento especial para falar sobre o valor da privacidade. E conosco, 3 grandes convidadas, profissionais que eu admiro e referências na área de proteção de dados, que vão aqui participar com a gente e nos brindar com as experiências delas sobre proteção de dados, o valor da privacidade em cada uma das organizações. Primeiro, a gente tem a Aline Fuki-Facchinetti, que é advogada, atua no Grupo Yamaha e é cofundadora e diretora da ONG Juventude Privada, que ensina privacidade e cidadania digital aos jovens em escolas. Ela é Fellow of Information Privacy, que é um reconhecimento internacional de privacidade, e atuava anteriormente numa consultoria Big Four. Aline, obrigado pela sua participação. A gente tem também com a gente a Flávia Mitre. A Flávia é formada em Direito pela PUC-Rio e tem mestrado pela New York University School of Law, é da minha mesma alma mater. Trabalhou no Jurídico Internacional da TV Globo, tem passagem pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e passou mais de 10 anos na Intel, até ir para a Uber, onde assumiu a diretoria de privacidade para a América Latina em 2017. Na Uber, a Flávia coordena todos os temas relacionados à proteção de dados pessoais na região, que atualmente representa o maior mercado global da empresa. E a gente tem também a Mariana Caparelli. A Mariana é advogada, formada pela PUC de São Paulo, especialista em proteção de dados e privacidade pelo Data Privacy Brasil. Ela é membro da IAPP, é certificada pela IAPP como especialista em legislação europeia de proteção de dados, tem o CIPPE, e é head da área de proteção de dados pessoais do jurídico do Nubank, liderou a adequação LGPD junto com a engenharia e atualmente também assumiu o papel de DPO no Nubank. Primeiro de tudo, obrigado a vocês. Eu queria começar com uma pergunta para a Flávia. Flávia, eu queria saber qual que é o posicionamento da Uber em relação ao tema privacidade e proteção de dados e como que essa cultura vem sendo criada dentro da organização. Em especial, qual que foi a evolução desse tema internamente ao longo desses últimos anos? E ainda, como que foi o desenvolvimento desse tema dentro da operação da Uber no Brasil? Claro. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Queria super agradecer ao Felipe pelo convite. Já falei isso para o Felipe várias vezes. Qualquer painel que ele me chamar, eu vou, porque para mim é sempre uma honra. E também pedir desculpa para vocês, assim, preventivamente, porque o meu vizinho está fazendo uma obra, então haverá barulho. Eu sinto muito, não tem nada que eu possa fazer. Falando, então, sobre a trajetória da Uber no que se refere à privacidade. Talvez diferente do que algumas pessoas externamente imaginem, a Uber não é uma empresa de transporte, não é uma empresa de delivery. Ela é fundamentalmente uma empresa de dados. Então, a gente pareia o dado de uma pessoa que fatura dentro da plataforma com alguém que precisa de algum dos serviços que a gente oferece na plataforma. Portanto, a maneira como a gente encara o tratamento de dados pessoais é fundamental para que
a gente tenha uma marca confiável no mercado e que a gente consiga alavancar os negócios que a gente faz. Eu entrei na Uber em 2017, num momento em que a empresa era muito diferente da fase atual em que ela está, com uma gestão que foi, a alta gestão foi toda trocada, e naquele momento a Uber ainda vinha de uma mentalidade de muito foco em crescimento e um foco menor em processos. Então, é natural, eu acho que de uma startup, naquele momento, apesar de ser uma startup gigantesca, ainda tinha muita mentalidade de startup, tinham vários ajustes de adequação com uma série de regulações que precisavam ser feitos. E, pessoalmente, eu acho que a gente não aprende de forma maior do que errando. Logo que eu entrei na Uber, 4 meses depois, a empresa tornou público um incidente de segurança que tinha acontecido em 2016 e que acarretou no vazamento de dados de milhões de usuários ao redor do mundo. E com isso, a gente tinha acabado de fazer uma troca de gestão global, a empresa decidiu tornar esse episódio público e respondeu a investigações, vocês podem imaginar, em praticamente todos os lugares em que a gente opera no mundo. E diferente de muitas multinacionais, pela natureza da operação da Uber, a gente tem uma entidade local estabelecida e operante em todos os países em que a gente opera. Então, o nosso nível de exposição perante o regulador local é muito diferente de empresas de tecnologia que às vezes são comparadas com a gente, tipo Google e Facebook, que não tem uma presença de subsidiária local em todos os países. O que este incidente nos ensinou? Primeira coisa, eu acho que dano reputacional é uma coisa que fica para toda a eternidade. Então, um incidente que aconteceu com a Uber em 2016, até hoje, se as pessoas derem um Google em Uber e privacidade, isso vai aparecer com milhões de resultados. A percepção que os reguladores no mundo todo tinham da Uber não era a melhor do mundo, nem tanto pela perspectiva de privacidade, mas pelo lado regulatório, por todas as brigas da legalidade da operação da Uber, que foram muito válidas para a gente conseguir alavancar o negócio e chegar onde a gente está hoje, mas a empresa tinha uma percepção externa de excessivamente disruptiva, uma empresa que não obedece lei, que não responde a regulador, arrogante. E isso dificultou muito a nossa trajetória para solidificar a marca e explicar para o mercado que o nosso patamar de maturidade era muito diferente naquele momento. E isso tudo em preparação para o IPO que acabou acontecendo em 2019. Hoje eu tenho muito orgulho de poder falar para todos vocês que a Uber tem um compromisso ético com privacidade que eu acho que é raro da gente ver empresas com essa grandiosidade que a Uber tem no mundo. A gente tem uma série de princípios internos que conduzem as nossas operações de tratamento de dados pessoais, sendo que o principal deles, o que é o basilar, é faça a coisa certa com dados pessoais. Então, a gente conseguiu traduzir de uma maneira, como é uma empresa muito jovem e a minha audiência de clientes internos não quer falar com o advogado que vai ficar dando uma palestra de juridiquês e milhões de menções à lei, a gente conseguiu traduzir isso de uma maneira que fosse factível para o negócio absorver e continuar caminhando na velocidade de crescimento que era necessária. Com a nossa troca de gestão, também trouxemos uma CPO de muito peso, que é atualmente minha chefe, também veio da Intel, e a gente contratou um DPO baseado na Europa para conduzir as questões de GDPR, e hoje em dia ele é o nosso DPO global. Então, a Uber tem esse duplo pilar de privacidade com uma CPO e um DPO, que eu entendo que é uma estrutura possivelmente muito mais robusta do que muitas empresas têm, mas é natural, já que a natureza da nossa operação é a de processamento de dados pessoais. A gente também conseguiu garantir a implementação de Privacy by Design em todo o desenvolvimento dos nossos produtos, então a gente tem um fluxo de PIA muito claro, que o cliente entende o processo, e a gente facilitou todas as ferramentas para que elas fossem mais palatáveis para o time de business mesmo, e como a gente apanhou muito por erros ligados à privacidade no passado, e isso impactou no valor da nossa marca, inclusive na data do nosso IPO, eu acho que foi uma lição muito poderosa para que todo mundo na Uber conseguisse entender a importância de privacidade e o tamanho da complicação que pode existir quando há um erro.
especificamente na América Latina, a gente conseguiu melhorar a nossa relação com a maior parte dos reguladores dos países em que a gente atua. E falando um pouco de Brasil, eu acho que eu tenho uma sorte muito grande de ter uma base de clientes que é super parceira. Então, quando a LGPD passou, as pessoas treinei as pessoas de modo que elas entendessem que, olha, esse Wild West, que era o Brasil em termos de privacidade, vai mudar. E aí eu vim trabalhando nos 2 últimos anos, para que, como a gente não tinha muita certeza da data, né, de vigência da LGPD, eu vim trabalhando com os clientes para que eles entendessem que, olha, a nossa flexibilidade nesse produto e nesse feature, ela será limitada no minuto em que essa lei passar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a LGPD, naquela confusão lá de agosto do ano passado, e ela entrou em vigor mais cedo do que a gente imaginava, o que eu acho que facilitou para a Uber acelerar o seu processo de adequação é que não era um tema novo. Todo mundo estava ciente de que a lei viria, que ela impactaria numa série de processos que a gente tem, sobretudo no atendimento ao cliente, pelo fato de que a gente passaria a ter que responder a pedidos de acesso de titulares, e foi uma causa abraçada pela empresa como um todo. Agora, um ponto que eu sempre reitero, eu acho que aqui a audiência é eminentemente de advogados, é que é impossível um processo de adequação bem sucedido se ele cai exclusivamente no colo do jurídico. Estou falando de empresa, né? Porque se não tiver a bênção e o top-down do lado de business, o advogado sozinho não consegue, não é um trabalho jurídico, porque eu acho que é um trabalho de conscientização de processos e da postura da empresa como um todo. Eu pude usar os exemplos de erros e processos que a gente respondeu por anos, o quanto a gente gastou milhares de reais e dólares com advogado, para que o business entendesse, olha, isso aqui não é um ponto juridiquês, buraco negro que só o advogado entende, todo mundo tem que abraçar essa causa, a empresa tem que adotar um compromisso com privacidade em tudo aquilo que ela faz, e eu acho que isso funcionou muito bem dentro da companhia. E, naturalmente, a maneira como isso vai ser implementado depende muito da cultura de cada empresa, mas eu acho que um processo de adequação bem-sucedido é aquele que casa o compliance com privacidade dentro da estrutura cultural de cada companhia, e foi assim que a gente fez na Uber. Legal, muito obrigado. E é interessante ver falar, né, de toda essa sua fala, como existe essa marca que fica de qualquer incidente, de qualquer problema, hoje relacionado à privacidade, né? Muito na linha do que você falou, você procurar Uber e privacidade, ou qualquer empresa, privacidade que tenha tido algum problema, isso é muito fácil de achar, isso fica muito marcado, né, para o cliente final, não só para o cliente interno. Cada vez mais esse tipo de pesquisa é feita, esse tipo de avaliação é feito. Então, eu acho que realmente tem uma conotação cada vez mais forte. Esqueci de falar uma coisa para quem nos acompanha. Você pode fazer perguntas, a gente tem uma ferramenta de Q&A aqui embaixo. A gente não vai conseguir acompanhar pelo chat, mas quem tiver alguma pergunta que quiser fazer, ao final do evento a gente vai tentar endereçar algumas dessas perguntas. Então, façam pela ferramenta de Q&A, que tem aqui no próprio Zoom, tem um botãozinho lá chamado Q&A. Você pode fazer questões por lá que a gente vai ver no final. Mas, seguindo. Mariana, você que trabalha numa organização que é naturalmente preocupada com informações pessoais por conta do seu setor de atuação. Muito antes de sequer se falar em LGPD, o sigilo bancário, previsto pela Lei Complementar 105, já trazia essa tônica de proteção de uma série de informações financeiras. Você podia compartilhar com a gente um pouco de como tem sido o processo de adequação do Nubank LGPD, em especial, qual que tem sido a relevância do tema privacidade e proteção de dados na tomada de decisão negocial dentro da organização? Oi, pessoal. Bom, eu peço desculpas também porque tem uma obra, não está tão perto, mas talvez atrapalhe. Também que eu estou com a internet do meu celular. Então, vamos ver, mas por enquanto está tudo certo. Bom, obrigada, Felipe, pelo convite. Fiquei muito feliz, ainda mais de conversar aqui junto com pessoas que eu admiro demais. Então, é uma honra estar aqui nesse dia tão importante para a proteção de dados. Bom, o processo falando um pouco do processo de adequação do Nubank, algo que eu costumo falar é o seguinte: por ter também Lei Complementar 105, algumas resoluções do Banco Central, então a gente tem a 4658,
o Nubank já saiu na frente com relação a muitos aspectos da LGPD que a gente precisaria cumprir pensando num caminho de adequação. Então, uma adequação à LGPD não foi partindo do zero, não foi partindo de não temos nada, o que precisamos fazer, mas o Nubank nasceu no mundo digital. Então, uma empresa que nasce digital precisa nascer com essa preocupação, senão ela não sobrevive, né? Então, nascendo digital, ainda mais no mercado regulado, o meu trabalho foi muito facilitado, inclusive, por não ter, primeiro, que lidar com muitos arquivos de papel, porque isso tornaria um trabalho muito mais difícil, ainda mais depois de entrar em uma pandemia. Então, isso, com certeza, dificultaria muitas coisas. Mas muitas coisas já estavam com meio caminho andado, então precisei só fazer alguns alinhamentos. Então, por exemplo, na 4658 também tem uma questão de ter um plano de resposta a incidentes. Então, é uma questão de fazer um alinhamento, o que tem previsto na 4658 com o que tem previsto na LGPD. Então, tem um regulador que é o Bacen, tem um regulador que é a ANPD. Então, como compatibilizar essas duas normas e ter um plano só que faça sentido para atender dois reguladores e essas duas normativas. Então, muita coisa foi essa questão, né, de entender o que dizia a LGPD e fazer esse caminho, esse depara entendendo o que faltava, mas e criar alguns processos, principalmente para atendimento de direito de titulares, pensando na lista de direitos que trouxe a LGPD e com novos fluxos. Então, acho que aí foi o nosso maior desafio. E aí, pensando, até pegando um pouco do que a Flávia falou, é impossível fazer isso sozinho, não dá para o jurídico fazer isso sozinho. Então, eu tive muita ajuda, lógico, foi algo que consegui com que muita gente do Nubank abraçasse junto comigo. Então, muitos times também têm essa preocupação. Então, a gente tem um time de engenheiros dedicados, as pessoas têm essa preocupação com privacidade, e isso é algo que vem desde o nascimento mesmo. Então, como o Nubank nasceu digital, nasceu com dados pessoais, nasceu com dados de uma forma geral, sempre teve muito essa preocupação, tanto com privacidade quanto com segurança. Então, quando eu comecei a falar, e outros times também começaram a falar, a gente começou a colocar, colocou no onboarding de novos Nubankers, colocou para conversas com os outros times, o tema proteção de dados, muitas pessoas já tinham aquilo e para muitas pessoas foi um clique necessário, e isso começou a chegar como perguntas de eu já faço isso, agora ok, quero continuar fazendo, e sem eu precisar às vezes falar, eu consegui ganhar os Privacy Champions assim organicamente. Então isso foi algo muito interessante e muito natural, né? Então é o que a gente leva muito a sério. Então, eu concordo muito com a Flávia. A questão reputacional é essencial, é super importante, inclusive porque qualquer coisa que aconteça, a mídia vai condenar antes de entender. Então, às vezes, o que aconteceu não é o que foi para a mídia, mas a mídia vai dar uma versão que não é a versão da empresa. E ainda mais com questões tão técnicas, né? Então, a gente já viu isso com relação a diversas empresas, e explicar tecnicamente que o que aconteceu não foi o que estava em determinada notícia é um trabalho dificílimo, e às vezes realmente não recupera a imagem. Então, é um trabalho constante, a gente não tem descanso. Eu gosto muito, muito da matéria, eu gosto muito de estudar, e eu realmente abracei isso para mim, e eu acho muito interessante porque as pessoas também levam isso muito a sério. Então,
Quando tem qualquer questão relacionada à privacidade, as pessoas me procuram. Então, a gente discute. Quando alguém acha que alguma coisa pode estar sendo feita de uma maneira que talvez não seja correta, as pessoas querem saber como fazer. Então, isso é muito gratificante mesmo. Então, dá para entender que a gente está no caminho certo. Isso que você falou no final é muito verdade, né? A condenação da mídia, ela vem, assim, bombasticamente, antes mesmo de você poder explicar ou até mesmo entender o que aconteceu, né? É só ver que a gente está discutindo com a mídia até hoje que consentimento é a única base legal, porque todo dia sai uma reportagem dizendo lá, olha, agora com a LGPD a gente vai precisar do seu consentimento, todas as empresas vão ter que correr atrás do seu consentimento. Então, se mesmo termos, assim, conceitos básicos, a gente já tem essa dificuldade de explicar, imagina coisas mais complexas, né? A gente tem visto cada vez mais esse tema, é um tema que está na mídia, é impressionante, assim, se acompanha Valor Econômico, hoje em dia não tem uma semana que não saia uma notícia de LGPD, que não saia uma notícia de privacidade, né? O tema ganhou essa proporção enorme, efetivamente é impressionante, essa condenação midiática tem acontecido com frequência. Mas vamos lá, Aline, você trabalha hoje no Grupo Yamaha, e essa é uma realidade bem diferente das empresas de tecnologia que a gente está comentando até agora, Uber, Nubank. O setor industrial, em muitos casos, acaba levando mais tempo para realizar transformações profundas, principalmente de cultura corporativa. Por outro lado, um dos tópicos que são mais quentes dos últimos tempos é justamente o de veículos autônomos. Como que tem sido esse seu trabalho na Yamaha, na criação de uma cultura de privacidade? Quais iniciativas que vocês estão realizando internamente? E o quanto que você acredita que esse tema é hoje relevante para a organização? Obrigada, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui do lado de todo mundo, da Flávia, da Mari. E parabéns pelo painel predominantemente feminino. Ele demonstra uma verdade absoluta, né, de que as mulheres vão dominar o mundo. Então, parabéns aí pelo convite dessas mulheres incríveis que eu estou aqui do lado hoje. Entrando mais na sua pergunta, eu acho que nós, como profissionais de privacidade e proteção de dados, a gente tem que tentar não mudar a cultura da organização, né? Então, você falou muito de cultura, a Mariana tocou nisso quando ela falou no Nubank, a Flávia falou disso também no Uber. Então, eu entendo que todas nós aqui já percebemos que o ideal é você não mudar o que existe, porque senão você gera uma dor para o seu público, para os seus stakeholders. É você realmente conseguir entrar numa cultura que já existe dentro da organização. Eu entrei no Grupo Yamaha só em janeiro do ano passado, então faz só um ano que eu estou lá. Foi, de fato, quando a gente iniciou a nossa jornada de adequação. E é algo que a gente acabou fazendo do jeito mais batido do mercado, né? O mais usual, aquele framework mais geralzão de workshop, mapeamento, análise de gaps, roadmap, implementação. E agora a gente está vivendo o PDCA mesmo, aparando arestas, fazendo ajuste, ainda negociando o contrato, que a gente sabe que isso ainda, né, vai dar uma demoradinha para realmente conseguir finalizar. E ao mesmo tempo a gente já começou, eu e meu time, a rodar como um departamento, que é algo que não existia na organização um departamento que se importasse olhando para a privacidade e proteção de dados. Apesar de a gente já ter uma política interna de proteção de dados, um aviso de privacidade no site, reportes para o exterior, porque eles já tinham GDPR, né, e tem legislações, inclusive a japonesa. A gente já tinha um time robusto de segurança da informação internamente, mas a gente não tinha um programa estruturado, ou o que eu posso chamar daquele programa de governança em privacidade que a gente tem lá no artigo 50. E você falou muito em cultura, e eu confesso para você que antes do grupo Yamaha, eu trabalhava na Big Four, né, que é uma empresa de consultoria, enfim, super dinâmica, mais tecnológica, muitos clientes, muita inovação. Então, eu tinha um certo receio, porque eu ia entrar numa cultura japonesa, que a gente sabe que é um pouquinho mais fechada, mas eu topei o desafio, tanto porque tinha muitos aspectos que eu ia poder abordar, justamente de uma indústria diversa, não é só indústria, a gente tem banco, consórcio, corretora, empresa logística, né? E aí, mesmo com o meu certo receio, eu topei porque eu fui assegurada no começo de que eu não receberia freios para conseguir esse aculturamento, né? Eu perguntei abertamente como que estava sendo visto isso pela diretoria, qual que seria a minha liberdade de fomentar essa cultura internamente, e me deram realmente uma carta branca aí para conseguir trazer novas ideias inovadoras, coisas que a gente pudesse realmente impactar e conscientizar.
E isso foi totalmente permitido porque a empresa está num momento de modernização muito grande. Então, eles realmente acharam bacana, inclusive, as novas ideias, e eu vou comentar daqui a pouquinho algumas delas, né? Mas realmente isso foi visto de braços abertos, então isso que me possibilitou hoje estar muito feliz com o que a gente já conquistou internamente, todo o aculturamento que a gente já fez. Entrando na sua pergunta aí do que a gente tem feito, eu acabei de sair, acabou quase meio-dia uma palestra que a gente fez internamente para o Dia Internacional de Proteção de Dados, não poderia faltar. A gente faz muita ação com viés corporativo, mas também muito foco no próprio colaborador. Então, como que na vida pessoal ele vai conseguir entender por que a privacidade importa, né? E é só assim que a gente entende que ele vai realmente conseguir carregar isso naturalmente no dia a dia da empresa. Então, a gente fez uma brincadeira, mostramos bastante questões de deepfake, por exemplo. Hoje a gente focou no deepfake, né? Não sei se vocês conhecem, todo mundo que está assistindo, mas é quando você pega uma foto ou um vídeo existente e consegue realmente criar um novo vídeo a partir daquilo. Então, tem muitos riscos para a privacidade, esse tipo de coisa. A minha ideia inicial era usar a imagem do próprio presidente para criar um deepfake, ele mandando uma mensagem, mas acharam muito revolucionário, e aí eu acabei optando por uma outra abordagem. A gente mostrou um vídeo que tem aí público, né, que mostra a Mona Lisa, a Beyoncé, a Rainha Elizabeth cantando Evidências, não sei se vocês conhecem, e a gente fez a associação, né, e as suas fotos na rede social, e quando você compartilha, lançamos concurso interno para o pessoal responder como que eles veem a privacidade, e aí as melhores respostas vão ganhar em fevereiro um prêmio para essas frases, e o pessoal ama, eles vêm procurar o departamento, eles pedem se eles podem enviar para a família o material, eles realmente engajam, perguntam. Ontem à noite eu estava em reunião com o time do Japão, com a matriz, e eles usam a gente de benchmark já, porque eles perguntam cada detalhe, eles entendem. Claro que tem dificuldade de entender a burocracia brasileira às vezes, as idas e vindas da LGPD, assim, lá em setembro, agosto, foram complicadíssimas de explicar, porque, assim, foi uma montanha-russa, né? Imagina para eles entender tudo isso, foi bem complexo, mas deu tudo certo, a gente conseguiu, e é muito bacana. A gente tem o nosso slogan interno também, que é de respeitando privacidade, protegendo dados e inspirando confiança, que é o que a gente tenta levar. Eu estou até com a imagem aqui, a gente criou, né, uma brincadeira de que as pessoas que engajam com proteção de dados se tornam os guardiões de dados da Yamaha. Então, eles conseguem realmente fazer uma trilha de conhecimento e depois recebem um reconhecimento por isso. Então, é muito bacana e é muito legal quando a gente consegue despertar emoção, despertar atenção. A pessoa para no meio do treinamento e fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, é assim que a gente percebe que eles vão engajando, chamando a gente quando tem um novo projeto, porque eles sabem que é interessante, que é importante e que importa para as pessoas e não só para cumprir uma lei, né? Não é só o cumprimento de uma lei, é algo que melhora a nossa marca, melhora a nossa visibilidade, nossa confiabilidade e realmente é para respeitar o ser humano, que eles também são seres humanos. Então, é uma coisa que a gente conseguiu realmente embutir na mentalidade. E eu sou muito grata de ter ajudado e contribuído nessa caminhada. O tema da cultura é super importante, né? Assim, de todas as falas de vocês e agora da sua fala, Aline, a gente vê como faz diferença a cultura, mas a cultura não é aquele negócio de você fazer um treinamento uma vez na vida para cumprir tabela. Ah, não, a gente está aqui num projeto de adequação, agora tem um treinamento e acabou, é 1 horinha, ninguém mais vai ver isso nunca na vida. É efetivamente trazer isso para a realidade das pessoas, né? Trazer para a realidade dentro da organização. Como é legal você ter essa ideia de, pô, eu sou um guardião de dados, né? Você ter um reconhecimento da organização que você se preocupa com isso, que você é uma pessoa que está ali efetivamente incumbida também de ter essa proteção, essa preocupação. Acho que só assim que a gente consegue realmente trazer essa ideia de incorporar uma cultura, né? Talvez não mudar completamente, mas incorporar um pouco essa cultura de privacidade, de proteção de dados, que é tão importante. Mas eu queria agora fazer uma pergunta para vocês três. Dentro das organizações de vocês, mudou alguma coisa efetivamente com a entrada em vigor da LGPD? Quer dizer, vocês já têm visto alguma mudança comportamental, tanto interna quanto dos clientes das suas organizações? Nós estamos hoje no dia 28, há um pouco mais de 4 meses, desde o dia 18 de setembro de 2021. E qual que tem sido o efeito prático no dia a dia para as organizações de vocês?
Para organizar as respostas, vamos fazer por ordem alfabética, começando pela Aline, indo para a Flávia, depois para a Mariana. Aline. Vamos lá. Bom, claro que eu tenho certeza que até pelo volume, né, do Uber, da Nubank, a gente vai ver muitos números, provavelmente, de direito titular, mas aqui na Yamaha, a gente estruturou desde o começo. Então, desde janeiro, quando eu entrei, desde quando começou o projeto, né, a gente estruturou tudo como se já tivesse em vigor. Então, tinha muita incerteza ao redor da data. A gente já começou falando, olha, a lei está aí, tudo que tem que nascer agora tem que nascer correto. Novos projetos, desde janeiro, já tem que passar por Privacy by Design. Novas contratações tem que nascer com as cláusulas. Tudo que você for fazer de novo, uma campanha de marketing, uma ação, tem que passar pela gente. A gente já tem que estar construindo isso desde antes da lei entrar em vigor. Então, internamente, a gente viu, claro, e a gente está vendo ainda um interesse crescente aí, é uma crescente todo dia, nossos KPIs que a gente está conseguindo registrar estão aumentando de consultas, etc., né? Mas eu confesso que eu não senti a grande virada de chave, tá? Até porque, justamente por esse imbróglio que foi, né? Foi muito esquisito. Nem a gente consegue explicar rapidamente, ia ficar aqui uns 10 minutos para explicar uma coisa que deveria ser muito simples, né? Que deveria dar uma segurança jurídica de eu te dizer foi data tal, porque estava programado nessa data. Claro que tem toda a questão do Covid também, da pandemia, do distanciamento social. Isso foi difícil, complicado, né, para as pessoas, mas, enfim, eu não senti essa virada que a gente comentou. Então, o dia seguinte que entrou em vigor, chegou 500 pedidos, para a gente não, né? Eu senti realmente, claro, os titulares, a gente recebeu alguns pedidos, temos aí titulares que são bastante contestadores, e aí a gente tenta pegar na mão, ser colaborativo, se for alguma crítica, a gente não vai falar assim, não, é assim, a gente vai pegar e falar, muito obrigada, a gente vai melhorar a nossa comunicação, nossa transparência, mesmo que a gente tenha tentado ser, eu acho que sempre tem espaço para melhoria, e a gente tem realmente feito isso, a gente tem sentido também, desde que entrou em vigor, principalmente nas concessionárias. O grande desafio para uma montadora e para a Yamaha são as concessionárias, na minha visão, porque eles são empresas terceiras, mas eles carregam a sua marca. Então, é algo bastante complexo, porque a gente tem desde concessionária pequenininha, né, no interior do interior, até uma concessionária bem grande, bem estruturada. Então, a gente promover esse aculturamento, ajudando, sempre no limite de até onde a gente pode ir por questão de responsabilidade também. Então, eu acho que o que ajudou realmente foi que entrou em vigor, a gente conseguiu mostrar mais força. Porque, querendo ou não, ao longo do Brasil, a gente está numa bolha, né? Aqui, eu acho que todo mundo aqui está em São Paulo, menos a Mari, que não sei onde ela está, ela comentou que não estava em São Paulo agora, mas eu acho que é difícil a gente ter a visibilidade de que o conteúdo que a gente consome aqui, a informação que está chegando aqui, nem sempre vai ser igual no interior do interior. Então, claro que a internet facilita chegar essa mensagem, mas, às vezes, a lei ter entrado em vigor ajudou a mostrar, porque, surpreendentemente, a gente acha que é um absurdo, que, nossa, ninguém vai falar isso, a gente fala até brincando, mas eles falavam, não vai pegar. Já falaram para mim em reunião, não vai pegar. Eu falei, mas gente, já pegou, já está em vigor. E aí a gente tem que realmente fazer essas promoções e mostrar, né, o caminho, mostrar que realmente é uma coisa importante e relevante. Então, a grande virada de chave é num sentido de um para o outro, mas a gente está sentindo aí um enforcement maior, na verdade, uma força maior da lei, e tivemos esses direitos dos titulares também. Flávia. Olha, no lado da Uber, eu acho que a gente tem uma situação um pouco diferente, porque pelo fato da gente ter uma operação enorme na Europa, todos os preceitos de GDPR já eram super disseminados dentro da corporação. E até dezembro de 2019, ou 2018, um dos dois, a nossa controladora de dados para a América Latina era o nosso braço europeu, que fica baseado na Holanda. Então, tinham muitas coisas de GDPR que já se aplicavam ao que a gente fazia em Latam. A grande diferença que eu senti com a entrada em vigor da LGPD foi, primeiro, muito mais tração e relevância para as coisas que eu e o Jorge, Jorge é o advogado que trabalha comigo, que é extraordinário, tudo aquilo que a gente fala e a bandeira que a gente levanta de privacidade, as pessoas começaram a levar, acho que já levavam mais a sério, mas agora existe uma lei, o medo da multa e o medo do dano reputacional,
que sempre foi uma causa grande de alarme dentro da Uber, porque a gente sabe que o nosso usuário tem milhões de opções, ele pode eleger ir para a concorrência, e a gente acredita, até com base em experiência do que a gente viu em vários outros mercados, que a confiança na marca é um dos elementos que faz com que a pessoa escolha uma plataforma ou não. Então, isso ajuda muito ao business entender a relevância dessa lei específica. E o outro ponto que ficou muito, muito claro é como existe confusão em volta da lei. Então, eu recebo pelo menos 15 e-mails por dia que não tem zero a ver com LGPD, a pessoa manda não sei o que é LGPD, ou tem uma reclamação de um titular, esqueci meu guarda-chuva no carro, LGPD, não tem nada a ver. Então, eu acho que as pessoas começam a usar a lei, porque ela está sendo muito disseminada na imprensa e gera muita confusão, e é uma lei que todo mundo sabe que tem uma penalidade muito grande atrelada a ela, que é uma lei que está em evidência, para conseguir fazer com que determinadas reclamações tenham um tratamento diferenciado pelo fato de ter uma alegação específica de privacidade. Então, me dá um trabalho enorme ter que educar as pessoas de que nem tudo é ligado à LGPD, que determinada coisa não tem nada a ver com privacidade, porque me preocupa, assim, e-mails que ficam circulando com, isso aqui é um vazamento, não é? Então, eu acho que a gente, é um trabalho de formiguinha de educação. E lógico, o nosso atendimento a clientes foi honestamente menor do que eu esperava. Eu imaginei que fosse vir uma avalanche desesperadora. Veio uma mini avalanche, mas eu acho que mais ligado à confusão das pessoas estarem usando a lei para temas que não tinham nada a ver com a LGPD do que qualquer outra coisa. Mas eu imagino que a mudança cultural para o mercado brasileiro vai ser uma coisa gradual, né? Porque a gente não gera consciência de um direito da noite para o dia. Eu acho que esse painel aqui talvez tenha, porque são pessoas que trabalham no tema. Mas acho que virá. E também percebo que é uma oportunidade muito grande para o mercado jurídico, né? Então, na Uber a gente começou a perceber a menção à LGPD em ações de naturezas distintas, que tinham viés, que poderia ter uma ponta de privacidade, e isso começa a surgir de uma forma um pouco mais estruturada. Acho que essas foram as duas grandes mudanças que nós notamos. Mariana, e você? Bom, eu concordo com com os dois pontos de vista. Eu também entendi que não teve essa virada de chave, assim, igual a Aline falou, porque acho que foi tanta confusão, né, que se para a gente foi difícil, imagina para quem não é um profissional de proteção de dados, né? Imagina para os nossos clientes como foi ouvir da mídia e não teve aquele boom, né? Vai ser nessa data, então a gente também não teve esse impacto. Então, o que a gente sente também é a mesma coisa. A gente fica de olho em absolutamente tudo que é falado com relação à privacidade, proteção de dados relacionado ao Nubank. Tudo a gente analisa, tudo a gente aprofunda, então a gente tem um super cuidado e, assim como a Aline, a gente também pega na mão, porque é uma preocupação muito grande de manter isso que o Nubank já tem desde sempre, né, que é um ponto do nosso atendimento de buscar ser um atendimento ao consumidor mais humanizado, de responder as questões de uma forma com mais atenção e de forma um pouco mais individualizada. Então, a gente busca muito fazer isso com mais atenção, ainda mais nesse momento onde as perguntas para a proteção de dados também não vêm de forma redonda. Então, assim como a Flávia, a gente também recebeu uma enxurrada assim, de perguntas que não tinham absolutamente nada a ver. Então, a gente tem um canal específico para atender direito de titulares e a maioria das perguntas que chegam lá não são relacionadas. Então, a gente também precisa fazer essa separação e o que sobra é um mínimo e a gente faz isso. A gente pega na mão, a gente dá atenção. Então, a gente fez isso, pelo menos enquanto a gente está nesse primeiro momento, é assim que a gente quer tratar, né? Então, isso que a gente vê da porta para fora.
E uma coisa que a gente buscou também foi na nossa comunicação, isso a gente fez quando a gente lançou a nossa nova política de privacidade, a gente já colocou ela no ar junto com um post no nosso blog explicando o porquê das mudanças. Porque qualquer mudança que a gente faz, a gente foca muito na educação. Se a gente não levar o conhecimento, se a gente não mostrar educação, a gente não vai conseguir mostrar para as pessoas realmente o que mudou, o porquê daquilo, né? Então, já é um tema que é complexo, já é um tema que a gente precisa estudar e a gente já estuda faz bastante tempo. Então, para mostrar isso para fora, acho que a gente tem um pouco dessa missão de levar esse conhecimento e só assim a gente vai conseguir que o Brasil consiga amadurecer nesse tema, porque senão cada vez mais vai estar o consentimento como a única base legal, né? Então, acho que a gente tenta, no Nubank, colocar isso para fora de forma a educar um pouco, levar um pouco dessa educação no tema de proteção de dados. Então, a gente tenta fazer isso e ser também um canal aberto. Então, isso a gente coloca também como uma meta nossa de atuação. E dentro de casa a gente já tem também, como por ser uma instituição financeira, por a gente ter também fluxos de análise de produtos, por já ter um regulador, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com proteção de dados. Então, dentro de casa, acho que aumentou um pouco essa preocupação e a percepção do que é dado pessoal. Então, eu recebo muita pergunta sobre isso é dado pessoal? Mas isso também é dado pessoal? Então, pela lei tem um conceito muito aberto do que é dado pessoal, muitas vezes as pessoas ficam realmente na dúvida do que é dado pessoal. Então, a gente precisa interpretar no contexto pessoal. Então, as pessoas me procuram para ter certeza se aquilo é um dado pessoal ou não. Não é só o nome do CPF. Então, a gente precisa entrar nessa discussão até para ver se, às vezes, as pessoas estão lidando com dados pessoais, qual que é o tratamento que tem que ser dado e como lidar com determinado processo. E acho que isso foi muito interessante, porque acabou que a minha equipe acabou sendo um pouco, sendo referência mesmo, né? Então, as pessoas nos procuram e se sentem à vontade. Então, isso foi muito interessante. Então, dentro do jurídico, a gente ainda é uma equipe pequena no jurídico, né? Eu e o Vitor, que é excelente, então, sem ele eu não vivo. Então, hoje o pessoal procura bastante a gente para tudo. E isso é excelente, porque a gente consegue segurar ali o que a gente precisa para garantir que as pessoas entenderam realmente a mensagem que a gente quer passar. Então, isso está sendo muito legal do trabalho que a gente está construindo e que tem que ser vivo mesmo. Legal. E aproveitando só para comentar, para quem ainda não percebeu, hoje, além de ser o Dia Internacional da Proteção de Dados, é o primeiro Dia Internacional da Proteção de Dados que a gente tem a LGPD em vigor e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estruturada. Inclusive, a ANPD fez um videozinho, acabou de lançar sobre esse primeiro dia. Acho que é relevante para quem está acompanhando depois dar uma olhada. Mas, Mariana, continuando em você comentou duas coisas relevantes. Hoje em dia, além de ser Head of Data Protection, você também é DPO do Nubank. Como que está estruturado o time de privacidade? Acho que você até abordou um pouco. E quais que têm sido os maiores desafios nesse chapéu adicional de DPO? Nessa sua experiência, você já percebeu o que é essencial para a atuação de um DPO? E eu aproveito aqui para até endereçar uma pergunta que já foi feita aqui no nosso Q&A, que é se você acredita, além disso, que o DPO deve ser um profissional ligado à área de direito. Bom, falando um pouco da estrutura, né? Dentro do Liga hoje, eu e o Vitor somos dedicados à proteção de dados. A gente tem também um time de engenheiros dedicados à proteção de dados. Então, isso foi essencial para a gente conseguir trabalhar na nossa adequação, olhando realmente para o que a gente
entendeu que era o essencial para começar a trabalhar com proteção de dados, olhar para os dados. Então, a gente tem um time dedicado de engenheiros que trabalham, agora a gente não está fisicamente perto, mas eles trabalhavam grudados na gente mesmo. Então, isso foi super importante. Quando a gente conseguiu, eu entrei no Nubank em abril de 2019. Um pouco depois disso, esse time foi montado. Então, isso foi essencial para conseguir dar atração para adequação, porque antes tinham pessoas de times diferentes trabalhando de forma que acabava não sendo tão organizada. Então, quando foi montado esse time, aí pronto, a gente conseguiu trabalhar no roadmap, conseguiu ter um PM. Então, o negócio foi organizado de uma forma que a gente teve realmente uma visão e um plano. Então, a gente tem esse time e, bom, tem time de segurança, eu consigo sempre o apoio sempre não, né, mas eu consigo bastante o apoio dos outros times. Eu tenho que também lidar um pouco com priorização dos outros times, né, mas o pessoal, em regra, é muito colaborativo. Então, para fazer para trabalhar com alguns processos, o que eu pensei, tentar encaixar isso ao máximo nos processos já existentes. Então, para verificar identidade, fazer verificar a identidade do titular na hora de atender os direitos. Eu preciso falar com o time de fraude, eu não vou criar um processo novo, eu vou ver o que já é feito e vou trabalhar com processos existentes. Então, fui procurar o time responsável. Na hora de atendimento, de responder direito de titulares, eu conversei com o time de atendimento. Então, eu encaixei o que a gente já tinha junto com o pessoal do atendimento. Eu tive, a partir daí, o time do atendimento me deu pessoas dedicadas dentro dos processos que eles já tinham. O pessoal da ouvidoria também me deu umas pessoas para eu treinar e tendo ali um líder para eu conversar. Então, deu para trabalhar dentro de uma estrutura que já estava montada, aproveitando os processos já existentes, porque criar novos processos não dá, porque você não consegue concorrer com o que os times já têm pronto, você não consegue trabalhar com o que os times já têm ali organizado na priorização deles, né? Então, isso foi algo que eu aprendi. A gente precisa conhecer muito. Então, acho que para estar no papel do DPO, o que é muito importante, conhecer a empresa. Tem que conhecer a empresa. Você não conhece a empresa, você não consegue fazer muita coisa. Então, o que foi muito bom para mim foi que eu conheci muito a empresa. Eu já sabia, durante o processo de adequação, eu conheci praticamente tudo. Então, eu tive que cavocar muito. Então, agora, eu já sabia muito onde eu precisava ir, eu já conhecia muitos dos processos, então isso ajuda bastante. E outra coisa sobre ser um profissional de direito, o que eu acho, na verdade, é que precisa ter conhecimento da lei. Não dá para ser um DPO que não tenha conhecimento da lei. Então, precisa ter formação jurídica, ser advogado. Eu não diria que é necessário ter a formação jurídica, precisa ter conhecimento da lei. Se não tiver conhecimento da lei, não vai funcionar. Então, acho que é por aí. Sem dúvida. Eu, inclusive, gostava muito da redação que foi vetada pelo presidente lá do artigo 41, que dizia que você tinha que ter conhecimento jurídico regulatório, que, ao meu ver, não é uma obrigação de você ser advogado, mas traz quase uma obviedade, né? Se você não conhecer um pouco do aspecto jurídico, do aspecto regulatório, como que você vai atender com contento nessa função de DPO? E concordo muito com o que você falou também, Mariana, da parte de que o DPO precisa conhecer a empresa. A gente no escritório não presta serviço de DPO as a service, e eu acho super delicado você colocar uma pessoa externa que não conhece a sua realidade, não conhece seus processos internos, que vai atender você e mais 20 pessoas como DPO para ser o seu DPO, mas faz parte. Talvez... Por favor. Desculpa, Felipe. Não, por favor. Talvez funcione para empresas menores, empresas que não tenham
volume grande de dados, que tenham, que tenham outro objeto social, microempresa, enfim. Vamos ver o que a NPD vai dizer agora nesse sentido, inclusive sobre a necessidade de um DPO, né? Mas a princípio, para realidades diferentes, talvez. Para a realidade do Nubank, não funcionaria. Tem isso também, né? Eu sou super crítico a esse fato de a nossa lei dizer, assim, taxativamente, que todo mundo precisa ter um encarregado hoje. Legal, amanhã a NPD diz que não precisa mais, e aí? Esse período até esse momento que a NPD diz que não precisa mais. Você precisava e daí agora você não precisa, você vai tirar o DPO, você vai dizer para o mercado assim, olha, antes eu tinha um DPO, mas agora a NPD diz que não precisa mais, já não acho tão relevante ter. Difícil fazer essa transição, né? Mas vamos lá, Flávia, você é diretora de privacidade na Uber para a América Latina desde 2017. Como que é ter que lidar com várias legislações de proteção de dados distintas ao mesmo tempo? E nessa sua experiência, já foi possível identificar se algum dos países da América Latina pelos quais você é responsável dá, na sua opinião, maior valor ao tema privacidade e proteção de dados do que os outros? Comparando o Brasil, com outras nações, nós ainda estamos muito para trás no quesito de cultura de privacidade? É um pouco desesperador. Era mais desesperador no passado. E o que a Uber fez para conter o desespero meu e do meu par da Ásia, que tem uma situação muito parecida, porque também cobre uma geografia enorme, zero consistente no tema, em que a gente também atua em vários países. O que eu acho que é uma pena para a América Latina é que a gente deveria ser um bloco econômico que anda em conjunto, porque eu acho que privacidade não pode ser uma coisa muito nacionalista, porque, obviamente, exceto se você tiver uma operação relativamente pequena, haverá alguma transferência internacional de dados. Eu acho que a gente está caminhando para um mundo em que dados vão transitar entre os vários países cada vez mais. O Brasil entra muito atrasado nessa discussão, né? A gente tem México regulado desde 2010, Colômbia regulado desde 2008 e Argentina, que foi o primeiro país regulado em 2000. O que a Uber fez para conseguir navegar, porque seria assim, a nossa plataforma, ela não varia por país. Até temos alguns features que estão disponíveis em um país e que não estão em outro, mas o objetivo da plataforma é que ela seja o mais universal possível. Então, como empresas globais, eu acho que não é o caso só da Uber, provavelmente várias outras adotam uma postura muito semelhante. A gente pega uma barra de adequação da lei, possivelmente mais completa que tem, ou faz uma combinação de regulações e seta o nosso parâmetro lá. Então, existem coisas que possivelmente a LGPD até nos autorizaria a fazer no Brasil, mas que a gente não abre exceção, porque senão seria uma insanidade ficar fazendo mini ajustes por conta de regulação. O Brasil ainda é um mercado que, para a Uber, ele é tão monstruosamente relevante que a gente até olha com mais carinho para a LGPD para ver o que dá para ajustar. Agora, tem mercados que são... Eu quero diminuir a importância de um país, tá? Mas é só pela relevância de número de usuários naquele determinado país que ficaria impossível para a gente fazer o trabalho dessa forma. Então, a gente segue essa barra que a Uber colocou, que é extremamente alta, e a gente apresenta ela para reguladores. Nunca tive problema, pelo contrário, a maior parte deles, quando entende como é estruturado o programa de Privacy Security da Uber, fica super surpreso, que eu não acho que ainda é a percepção externa que reguladores têm, que é uma empresa com tanto compromisso com relação à privacidade, e a gente opera a partir daí. O meu sonho é que a América Latina tenha um tratado que meio que padronize como pelo menos os países da região vão tratar o tema, porque é muito difícil, sobretudo quando você trabalha com reguladores pouco razoáveis. São a minoria, graças a Deus, mas ainda existem alguns que são muito atuantes e com viés extremamente nacionalista, e eu acho que essas pessoas perdem uma oportunidade grande de alavancar a própria economia de um país, porque você tem um regulador mega nacionalista que espera que as empresas multinacionais se virem do avesso para cumprir com uma previsão que só existe naquele país, a consequência qual é? Provavelmente essas empresas não vão operar nesse país. E normalmente os países que têm esse approach não são aqueles que têm uma economia
super forte que justamente justificariam ter uma conduta como essa. Eu acho que países em que a regulação existe há mais tempo, por questões óbvias, eles têm uma tendência a terem uma cultura mais desenvolvida de privacidade. Acho que a Argentina fica um ótimo exemplo para a gente, eles têm uma autoridade nacional muito ativa, bastante razoável. Lamentavelmente, o head do DPA, por anos, saiu há pouco tempo, que era um cara que entendia, acho que ele tinha um chapéu que é muito interessante para um regulador ter, porque ele tinha um mega conhecimento acadêmico e técnico, e ele era muito razoável com articulação com o mercado, porque o que me preocupa um pouco, às vezes, um regulador ser muito restritivo e não entender como o mercado funciona. Eu acho que o Eduardo Bertoni, da Argentina, ele cumpria esse papel exemplarmente. Então, é assim que a Uber navega. O que eu acho que falta ainda para o Brasil, a gente tem a lei, a gente tem a autoridade, vamos acompanhar como essa autoridade vai se posicionar e como que ela vai atuar. Mas eu acho que nós, como titulares de dados, a gente é um componente fundamental da criação da cultura de privacidade. E aí, eu acho que nesse aspecto, a América Latina como um todo, inclusive países regulados há muito tempo, a Argentina tem uma lei há 21 anos, a mentalidade do latino-americano ainda não é muito polida para questões de privacidade. Eu vou dar um exemplo muito claro. Assim, um europeu e um brasileiro vão numa loja comprar um tapete. O cadastro da loja, o brasileiro entrega o sangue, o tipo sanguíneo, para ter 5 centavos de desconto. O europeu nem preenche o cadastro, porque na cabeça dos caras é tão inconcebível entregar aquilo, e eles têm uma noção da preciosidade do dado pessoal deles. Então, eu acho que para a gente chegar neste patamar de sociedade mais desenvolvida com a mentalidade de proteção de dados, para a Latam ainda falta um longo caminho. Como o Brasil é um país super litigioso, talvez essa cultura seja mais acelerada quando as pessoas perceberem que aqui tem um nicho que eu posso atuar, eu posso pleitear direitos, tem multa envolvida, não sei, talvez a gente alavanque mais por aí. Mas eu vejo com muita tristeza que essa discussão ainda não chegou no cidadão. Eu acho que a gente falta ainda uma reflexão individual de cada um, uma coisa meio ideológica, né? Mas de cada um para entender o nosso papel nessa discussão. E eu acho que é isso que a lei propõe. A lei, ela quer que as empresas façam o tratamento correto e ético dos dados, mas ela também atribui a gente a preocupação de verificar o que eu estou entregando é razoável. A gente não lê termos e condições. Ninguém lê política de privacidade, a gente não questiona. E eu acho que essa é a parte fundamental do problema, onde eu não vejo isso andar de forma muito consistente na América Latina como um todo. Como você falou, tem muito chão ainda, né? Para a gente no Brasil tem muito chão. Eu acho que esse papel de educação que a própria autoridade tem que fazer vai ser fundamental, porque daí é efetivamente mostrar para o cidadão, e não para a gente que está falando em nichos, né? A gente fala sempre em grupos de pessoas que gostam de proteção de dados, já leram LGPD, já tem algum posicionamento sobre isso, mas o Brasil é um país longitudinal e enorme, com realidades super diferentes. Tem gente que nunca ouviu falar de LGPD na vida, muito menos sabe o que é um dado pessoal e qual que é a relevância disso. A história que você contou, você vai lá em qualquer lugar e tem 5 centavos de desconto, a pessoa já acha o máximo. Então, acho que mudar esse tipo de coisa e trazer essa educação necessária vai levar um bom tempo ainda pela frente. Mas vamos lá, acho que essa é uma das nossas funções também. Aline, eu queria saber de você uma outra coisa super relevante. Além de trabalhar diretamente com proteção de dados, você também é cofundadora e diretora da Juventude Privada, que é uma ONG dedicada ao ensino sobre privacidade e cidadania digital. Eu queria que você nos falasse um pouco mais sobre esse projeto, como ele surgiu, quais que são os objetivos e qual que é a importância dele no cenário nacional. Inclusive, acho que ele vai muito em linha com o que a gente acabou de falar, né? Que é educação, que é conscientização sobre o tema de proteção de dados. Perfeito. Ia comentar isso, tem tudo a ver com a fala sua e da Flávia, né? E eu fico muito feliz de você mencionar o projeto, porque é ele que faz meu coração ficar quentinho, né? Sempre que eu converso sobre juventude privada, eu fico muito feliz. Eu cofundei essa ONG ao lado do Fábio Aspes e da Adriane Loureiro, eles são grandes amigos, pessoas que admiro muito.
Eu acho que eu nunca comentei isso antes, mas quando eu estava na faculdade de Direito, eu pensava muito em trabalhar com direitos humanos, eu quero fazer alguma coisa relativa a direitos humanos, mudar o mundo, aquela coisa do primeironista, né, lá fazendo a universidade. Eu acabei, ao longo da trajetória, nos primeiros estágios, indo para a área tributária, e aí era bacana, mas eu me sentia ajudando as empresas que já eram, né, ricas ficarem mais ricas ou perderem menos dinheiro. E aí eu realmente me encontrei quando eu migrei para uma área mais de direito digital e depois para a proteção de dados, que foi na consultoria que eu trabalhava, né, na UI, e foi onde eu me debrucei e me realizei trabalhando com isso. Mas foi só com essa ONG mesmo que eu me senti realizando o sonho da faculdade de Direito. Para mim, a privacidade, a proteção de dados são direitos humanos nessa sociedade informacional que a gente vive. Então, realmente, eu tive essa oportunidade. E quem precisa mais desses direitos são justamente os jovens, que são o público do juventude privada. Eles, além de serem o público mais vulnerável, porque eles são hiperconectados, a gente chama que eles são nascidos digitais, os digital by design, né? Se a gente for usar a terminologia de proteção de dados. E também porque a ideia é justamente o que você e a Flávia comentaram, é fomentar uma cultura de privacidade no país. E a gente entende que se a gente impacta os jovens, um dia eles vão crescer com esse conhecimento, entrar na sociedade econômica, né, criar os próprios filhos com isso já embutido no racional deles de forma mais natural. E meu desejo, meu sonho aí, né, é que daqui a alguns anos, apesar de eu amar essa parte de conscientização, de aculturamento, isso seja totalmente desnecessário. Porque é algo tão natural, tão óbvio para o cidadão, que eu não vou precisar ficar investindo não sei quantos mil, né, em educação dentro da empresa, porque vai ser uma coisa muito natural do ser humano que estiver lá operando. Então, eu acho isso muito bacana e uma das coisas mais legais assim que eu faço nesse meu âmbito mais do terceiro setor. Só tratando aqui, a ONG ela leva realmente o ensino e cidadania para os jovens, para as crianças e também para quem consegue garantir a continuidade disso. Então, os pais responsáveis, né, o núcleo familiar que está ali em volta, e os próprios educadores. E aí a gente divulga materiais, a gente tem muito voluntário engajado, que ajudam a gente a carregar esse conhecimento por aí, e é super gratificante. Eu até convido vocês a conhecerem, né, levarem os joguinhos que a gente cria, as matérias, materiais, e mandar no grupo da família. Eu acho que cada um aqui impactando o seu meio, seus amigos, seus filhos, seus vizinhos, a gente aumenta e transforma e cria essa cultura que a gente precisa tanto, né? Quem sabe não está tão longe isso aí que a Flávia comentou, né? Da gente comprar um tapete e não entregar nossos dados por tão pouco. Eu acho que isso é um caminhar que a gente está traçando juntos aqui. Essa iniciativa, por exemplo, é uma delas, que ajuda a gente a conscientizar cada vez mais. Esse é um projeto super bacana, parabéns para você, para o Fábio, para a Adriana, todo mundo envolvido. Eu acho super legal. Para quem não conhece, procure Juventude Privada, tem tanto no Instagram quanto tem site também. É um projeto que vale a pena conhecer para quem gosta da área de proteção de dados e de privacidade, com certeza vale a pena conhecer. Mas vamos lá, eu tenho mais uma pergunta para vocês três, para a gente fazer de novo uma roda nesse estilo mesa redonda, né? Mesa redonda virtual é mais difícil de as pessoas falarem uma no meio das outras, mas vamos lá na mesma pergunta para vocês três. Eu tenho defendido muito e insistentemente que privacidade e proteção de dados são mais do que temas relevantes, mas são verdadeiros diferenciais competitivos para as organizações que, obviamente, conseguirem entender esses valores. Qual que é a visão que vocês têm sobre esse aspecto? E se por acaso vocês tiverem um pensamento parecido com o meu, como fazer para que as organizações incorporem esse valor positivo? Vamos dessa vez uma ordem alfabética invertida. Mariana, começa você, depois vamos pela Flávia e para a Aline. Por favor, Mariana. Eu concordo 100% com você. As empresas têm que entender realmente que existe também esse diferencial competitivo. Então, não é só essa paixão que a gente tem pelo tema, né? Não é para ser vista só dessa forma, realmente. Então, uma forma de ter o apoio do C-Level, uma forma de ter apoio de outras áreas, é conseguir demonstrar esse diferencial competitivo e mostrar o valor realmente financeiro que isso pode dar para a instituição.
Então, quando você começa a mostrar isso, mostrar o quanto é importante, da mesma forma que você precisa ter o apoio para proteção de dados, da mesma forma que a empresa tem, mostra apoio para qualquer outro tipo de legislação, aí a gente consegue garantir a importância e garantir que a gente que as áreas também vão se dedicar da mesma forma, entender essa exigência regulatória, né? Então, algo que o Nubank viveu e que acabou de sair na mídia, né? Agora é público, a gente acabou de ter um investimento e o valuation do Nubank agora foi para 25 bilhões de dólares. Então, se a gente não tivesse tido um check em todos os pontos de proteção de dados, agora com a LGPD em vigor, a gente não teria tido esse investimento, com certeza. Então, assim, é sofrido, mas é necessário. Então, até circularam recentemente um videozinho de Shark Tank falando que o investimento ia estar condicionado a empresa demonstrar adequação à proteção de dados, né? Então, a LGPD, então, tem esse aspecto também. Então, se não está compliant com a LGPD, se não tem as medidas necessárias para demonstrar que consegue cumprir com a LGPD, que consegue responder direito de titulares, que consegue responder o regulador, que tem um mínimo adequado e até além do mínimo, que consegue estar no mercado e ser visto no mercado, não vai ter esse diferencial, não vai passar por investidores que tenham que são realmente, que olham realmente para empresas de tecnologia, que colocam o dinheiro deles onde eles acreditam, né? Então, isso é algo muito importante, é isso que eu vivo também muito no meu dia a dia. Então, é algo que a gente fala bastante e é algo que dá para levar para o C-Level. Quem não consegue ainda, acho que esse é um bom argumento sempre. Flávia. Claro, vamos lá. Eu acho que não tenho a menor dúvida de que é uma vantagem competitiva monstruosa em múltiplas facetas. A primeira se é uma operação B2C, a confiança que o seu consumidor final, pessoa física, terá na sua marca. A Uber, sim, comprovou isso na pele, de momentos em que a gente teve problemas ligados à privacidade. Eu vou voltar para o incidente de 2016, que a gente reportou, publicou em 2017, nunca houve um pico tão grande de pedidos de deleção de conta quanto naquele período. Então, assim, obviamente, se o usuário não confia na empresa para manipular de forma adequada os seus dados pessoais, aquela pessoa, ainda que seja de forma temporária, vai optar por trabalhar com o seu concorrente e é muito difícil você ganhar esse cara de volta. A empresa pode ter feito um trabalho de séculos, décadas, de construção de marca, a quebra de confiança se destrói e é muito difícil de ser recuperado. Outro ponto é exatamente aquilo que a Mari falou no valuation da própria empresa. Outra coisa que a Uber sentiu na pele, por conta do incidente de segurança, a gente, não só por ele, né, mas ele foi um dos pilares que levou ao adiamento do nosso IPO, porque a gente entendeu que tinha muita coisa para corrigir dentro de casa para estar pronto para abertura de capital. E aí o terceiro pilar, que eu acho que mexe mais entre como as empresas vão interagir entre si, como parte do nosso processo de GDPR Compliance, a gente começou a olhar para os nossos fornecedores, empresas com quem a gente tinha contrato. E passou por uma mini auditoria em cima de todas aquelas com quem a gente tinha operação de compartilhamento de dados pessoais. As que não se adequavam ao padrão mínimo que a Uber estabelece para ser um parceiro de negócios conosco, tiveram seus contratos rescindidos. Então, eu acho que assim, as empresas que não percebem que isso é uma oportunidade, que a sua adequação é uma oportunidade de ganhar negócios com empresas talvez mais parrudas, que já estejam num patamar mais avançado de adequação, estão perdendo uma oportunidade de ouro. Porque hoje, assim, no processo de LGPD, que para mim foi muito facilitado, porque a gente tinha 2 anos já de processo ultra avançado de adequação de ADPR, cada novo
fornecedor ou parceiro com quem a gente fecha um contrato em que há compartilhamento de dados, esses caras passam por uma triagem de security, e se a empresa não tiver no nível que a gente colocou uma barra como mínimo, o contrato não vai sair. A gente vai optar por trabalhar com outra empresa que tenha uma solidez nesse lado um pouco maior, porque a última coisa que a gente quer é ser associado a um parceiro de negócios que não se preparou no mínimo. Assim, incidente de segurança todo mundo pode sofrer, tá? Não estou aqui sugerindo que todas as empresas sejam blindadas, porque acho que isso não é realista. Mas eu acho que a gente tem o compromisso de fazer a verificação de com quem a gente trabalha. E aí isso gera um comportamento de massa, né? E quem se adequa mais tem chance maior de conseguir aquele contrato ou aquele negócio. Aline. Perfeito. Eu acho que o que a Flávia tá dizendo é uma sacada muito interessante da legislação, né? De que assim, a autoridade não teria um braço até, né, para investigar todo mundo, para analisar todo mundo, quando ela for de fato partir para esse tipo de ação, mas eu estou vendo que talvez ela seja mais educativa, que eu gostei muito, né? Então, o mecanismo que a lei criou foi esse, de que os próprios players meio que fiscalizem uns aos outros. Então, quem não estiver preparado realmente vai perder negócio. E eu acho que, claro, muitas empresas já perceberam isso, outras estão percebendo ainda, mas acho que é um caminhar que a gente vai tendo pouco a pouco. A gente fala tanto de dados, proteção de dados, e às vezes as pessoas esquecem que a proteção não é dos dados, é das pessoas, né? Então, se a gente olhar isso como um diferencial, como eu estou construindo relações, eu estou ajudando no engajamento da minha marca, eu estou ajudando a confiabilidade no meu mercado, tudo isso realmente você consegue usar como um diferencial competitivo muito grande nesse universo hiperconectado que a gente teve. Agora, atualmente, a gente está falando muito das iniciativas ESG, né, ESG, tem todo um hype até em volta disso, mas elas são muito importantes, que são pontos relacionados ao meio ambiente, questão social, e aspectos de governança. A gente já tem, inclusive, índice ESG na B3, e toda essa questão de LGPD, privacidade, proteção de dados, elas vão ser consideradas por esses índices, né? Ficou até famosa a frase do fundador da XP aqui no Brasil, o Guilherme, né, que ele diz que empresa que não for ESG vai acabar. E vai mesmo, porque não vai ter confiabilidade de mercado. Então, acho que a gente tem que parar de achar que é só by the book compliance e olhar realmente para uma realidade em que isso traz um diferencial para a sua marca, uma confiabilidade e aumenta as suas relações, aumenta a força das relações. Muito legal. Bom, agora eu queria endereçar algumas perguntas aqui do público que nos fizeram. Vamos começando por essa aqui. Como que vocês estão avaliando a atuação da NPD? A gente está aí com a NPD estruturada há poucos meses. Hoje, não sei se vocês já viram, mas saiu, enfim, a agenda prioritária para o biênio 2021-2022, com as ações que vão ser ali priorizadas pela autoridade nacional. E a autoridade recentemente saiu também um comentário do diretor-presidente de que a autoridade teria um viés mais educativo no primeiro momento. Mas queria saber um pouco a opinião de vocês em resposta a essa pergunta. Mariana, podemos começar por você. Vamos lá. Achei ótimo que saiu agora uma agenda ali da NPD. Então, super aguardada, por sinal. Então, o que eu tenho expectativa é realmente de ter essa atuação o quanto antes, de ter diretrizes. Então, tem uma série de pontos que a gente precisa, que as empresas estão precisando realmente dessa orientação para poder trabalhar mais nesses pontos pendentes. Então, é algo que é super esperado. Então, a expectativa é essa, de ter um órgão regulador próximo, então que a gente tenha abertura também para conversar, tem muitos pontos que a gente vai precisar discutir, que a gente vai precisar realmente conseguir conversar. Então, como é feito hoje, né? A gente se espelha muito hoje no que é feito na Europa. Tem as guidelines, então as empresas precisam dessas guidelines para esclarecer muitos pontos hoje do GDPR, e aqui fica essa expectativa. Então, essa postura educativa,
eu acho bem-vinda, acho que é algo que o Brasil precisa dessa cultura, o Brasil, por enquanto, está engatinhando, então, por enquanto, é isso, eu fico realmente na expectativa e gostaria que isso tivesse acontecido já há muito tempo, mas já que está aí, quanto antes vier e com qualidade, melhor para todo mundo. Flávia, Aline, se quiserem comentar. Eu queria fazer um adendo. Concordo super com a Mari. Vi com muito bons olhos essa declaração que o Valdemar deu para o Jota. Eu espero que essa seja a postura da autoridade nesse primeiro ano. Acho que a gente perdeu uma oportunidade de ouro, já que essa lei passou em 2018, da autoridade não ter sido criada antes, e aí todo esse processo de educação basilar ter sido feito antes da lei entrar em vigor. Por experiência, eu acho que um regulador que tem diálogo com as empresas e que não tem assim, uma atuação mega punitiva, presta um serviço muito melhor para a sociedade como um todo, porque a lei, a LGPD é uma lei geral, então ela não é taxativa, senão ela ficaria obsoleta daqui a 4 dias. Tem vários pontos que a autoridade vai ter que complementar, e essa complementação vai ser uma coisa contínua, eterna, porque as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai mudando e tal. Adoraria que, se for efetivamente uma autoridade aberta a conversar, a entender as propostas que as empresas têm. Não acho que as empresas sejam todas super vilãs e querendo abusar e manipular e vender dados às pessoas, como eu acho que é uma percepção enviesada que tem de um pedaço do mercado. E também espero que a autoridade nos ajude a navegar com esse período de incerteza, porque as multas estão as multas administrativas só podem ser aplicadas a partir de 1º de agosto, mas a judicialização da LGPD começou já em setembro. Então, a gente vai ter N precedentes judiciais que vão ser muito difíceis de serem revertidos, porque eles vão ter sido decretados antes do posicionamento da autoridade, além de atuação administrativa de Senacom e Procon. Então, eu espero que a NPD dê um norte para a discussão no Brasil, já que a gente começou já com a criação de uma lei com multas super pesadas. Eu vou comentar rapidinho, eu não tenho como discordar, né? Eu concordo plenamente com as meninas, assim, eu sou muito positiva na minha visão, eu acho que a gente só tem a ganhar, eu tenho ouvido bastante as palestras do pessoal que tem, né, que está compondo a autoridade, a diretoria, eu vejo que eles têm uma intenção de diálogo, então eu percebo isso pelo jeito deles se comunicarem, eu espero que se concretize, vamos ver pouco a pouco, a gente vai conhecer, eles também estão se estruturando, eu sei que o mercado fica muito ansioso, eu também fico super ansiosa, mas agora que a gente tem uma agenda regulatória, eu acho que a gente só tem a ganhar e também não só ficar esperando, né? Talvez olhar mais um pouquinho para a corregulação, né? Para a autorregulação aqui, talvez pensar em se unir em setor, em encaminhar para a própria autoridade algo que realmente possa vir a ser aprovado. A gente tem ali o artigo 50 da LGPD que traz um pouquinho disso. Então, eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos e também não só ficar esperando. Talvez um pouquinho de ação também não passar mal do nosso lado. Até porque nossa lei, apesar das grandes críticas, ela é bastante robusta. Ela permite que a gente crie um programa de governança, que a gente estabeleça um framework próprio. Ela tem toda a base principiológica. Então, tem muita coisa que a gente faz e faz com muita maestria e que não vai precisar ser depois alterada, né? Mas, realmente, quanto mais segurança jurídica, melhor para nós. A gente, advogado, fica um pouco assustado com essa insegurança, né? Legal. Bom, vamos lá para uma última pergunta, para a gente não também passar muito do horário da 1h30. A gente tem aqui uma pergunta de um usuário anônimo que diz o seguinte: as sanções administrativas só podem ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto. Sendo assim, como vocês avaliam, à luz da LGPD, que será a resposta ao incidente de segurança ocorrido com o Serasa recentemente? Flávia, se você quiser começar. Claro, gente, sobre essa matéria do Serasa, antes eu queria fazer um mega disclaimer que não tem comprovação de que o Serasa sofreu um incidente de segurança. Essa matéria foi primeiro veiculada, indicando que a fonte, a origem do vazamento poderia ter sido do Denatran, e depois, um dia depois, o nome do Serasa apareceu porque tinha tanto score de crédito quanto menção ao Mosaic, que é um programa que o Serasa usa. Serasa deu declarações reiteradas, públicas, de que fizeram uma investigação e não identificam que eles sejam a origem do vazamento. Eu
não tenho a menor ideia de que dados foram vazados, não vi os arquivos, então estou acompanhando aquilo que sai na imprensa. O que me preocupa aqui é o seguinte, acho que certamente dados vazaram, ninguém sabe exatamente a origem, e pela forma como isso foi conduzido na mídia, e o nome do Serasa já colocado, pelo simples fato de ter score de crédito e menção a um programa deles, o dano reputacional ao Serasa está criado, o Serasa vai responder a investigações, acho que do Ministério Público do Distrito Federal, Senacom já se posicionou, e a ANPD deu uma declaração que eu achei muito positiva de que ela vai aguardar um posicionamento da empresa, sendo que o Serasa já, não sei o que mais eles podem fazer, além de falar que eles não são a origem do vazamento. Em sendo comprovado que são eles, as multas administrativas não podem efetivamente ser aplicadas, porque elas só poderiam ser aplicadas em agosto, mas aí tem N tipo de medidas que podem ser tomadas, que não fazem menção especificamente às sanções administrativas da ANPD. O que me preocupa aqui é que eu acho que a gente está vivendo um jornalismo que deu mais prioridade à velocidade do que à verificação de fatos. Ainda que o Serasa não seja a fonte, o dano reputacional para a empresa está instituído e criado eternamente. A gente vai dar Google, vai aparecer lá que Serasa vazou dados de 220 milhões de pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela com que tipo de mídia a gente consome e questionar esse tipo de coisa que sai no jornal. Como advogada da Uber, eu já tive várias vezes no polo passivo desse tipo de matéria, em que foi veiculado que determinadas coisas aconteceram com a Uber, que eu não sei de onde as pessoas tiraram, porque não tinha nada a ver com a Uber, ou aconteceu com outra empresa e o nosso nome entrou lá. Não acho que teve má fé do jornalista, eu acho que foi uma intenção de gerar a notícia e criar atração em cima da matéria. Eu acho que isso o Serasa agora vai ter que responder para as autoridades que estão investigando, vai passar por um escrutínio de mercado monstruoso, inclusive empresas com quem eles têm contrato certamente estão questionando e pedindo posicionamento direto da empresa com relação a eles, mas acho que a gente tem que esperar, e acho que agora a gente está trabalhando num framework nacional que existe uma lei e existe uma obrigação de reporte. Eu vou ficar muito surpresa se um incidente desta magnitude tiver saído do Serasa, com prazo de notificação já contando, e eles dão declarações tão públicas de que eles não foram a fonte. Então, me preocupa muito como isso está sendo tratado e conduzido, tanto no mercado quanto na imprensa, pelo fato de que a gente não tem comprovação de que a fonte veio deles. Mariana, Aline, se quiserem comentar. Vou comentar rapidinho, também acho muito temerário o que vem acontecendo, né? Porque é a sociedade informacional, de novo, né? Que a gente vive. É aquela questão de que tudo tem que ser divulgado o quanto antes, e às vezes um pouco enviesados os títulos das notícias, né? Então a gente tem que tomar certas precauções em relação a isso, porque elas têm danos que a gente às vezes não consegue nem mensurar agora nesse momento. Em relação à atuação dos órgãos, eu acho que justamente por essa demora que a gente comentou, da formação da autoridade, acabou criando essa possibilidade, essa lacuna, né, em que realmente eles se ocuparam e criaram células e ficaram bastante atuantes. Mas agora a gente tem uma autoridade, então eu espero que eles tenham bastante cooperação e bastante diálogo entre esses órgãos para quando for definida alguma coisa, né, em relação aos andamentos dessa investigação, e que talvez não deveria só abarcar de novo, né, o Serasa. A gente vai acompanhar o que vai acontecer na prática. É uma coisa muito preocupante para o brasileiro, porque é um volume massivo de dados pessoais, é algo que a gente nunca viu na história do Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande em relação ao que aconteceu e realmente ficar atento e usar isso como lição aprendida como cidadão também. E eu concordo muito com isso, e eu defendo muito também esse posicionamento da Flávia, né? O que sai na mídia às vezes acaba sendo muito sensacionalismo sem saber o que de fato aconteceu. Muitas vezes a própria empresa não concluiu uma investigação, uma análise interna, mas já tem uma notícia nesse sentido. Então, é algo super complicado. Então, qualquer tipo de incidente, de fato, com dados pessoais, demanda uma investigação interna da própria empresa,
até para ser possível um reporte para a autoridade. Então, no caso do que foi veiculado, eu concordo com a Flávia. Se o Serasa está falando isso, eu acho que mais do que o que saiu na mídia, o que tem que acontecer agora é que seja tratado ali pela autoridade. Uma investigação tem que ser uma questão técnica, sabe? Então, eu coloco aqui esse posicionamento, que a mídia às vezes condena sem elementos. Então, correr atrás da recuperação da imagem é algo bem complicado. E nesse caso, pelo que eu vi também, foram alguns elementos que deram a entender, mas é um sensacionalismo que às vezes é complicado. E se foi de fato Serasa, cabe a eles resolverem, notificarem e tomarem as medidas que são necessárias dentro da lei. E não esse barulho que foi feito antes da empresa conseguir se posicionar, né? Isso é algo que o Brasil precisa aprender a lidar também. Pois é. Bom, pessoal, a gente está chegando no final do nosso evento. Eu queria deixar aqui um espaço para as nossas convidadas deixarem uma mensagem final, uma breve mensagem final. Vamos de novo pela ordem alfabética. Aline, fica à vontade. Bom, gente, só mensagens positivas de comemoração a essa data, né? Então, bacana, obrigada pela audiência de estarem com a gente na hora do almoço aqui, né? Um lunch and learn. Gostei muito da proposta. E é isso, olhem para vocês como titulares, né? Pensem nisso na atividade de vocês e vamos comemorar que a gente finalmente tem aí uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dentro do Dia Internacional, né, da proteção de dados, que é uma data globalmente comemorada e que finalmente aqui no Brasil a gente pode agora ter honra de comemorar, né? Então é isso, muito obrigada, Felipe, obrigada, BBA, obrigada, meninas, também foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Flávia. Agradeço também super o convite, adorei participar, sempre aprendo quando eu participo desses painéis, e eu deixo aqui o convite para que a gente faça uma reflexão profunda daquilo que a gente mesmo faz com os nossos dados pessoais. Acho que tem que partir primeiro da gente, para quem a gente entrega, porque a gente entrega, e por favor, leiam os termos e condições e as políticas de privacidade. Não deem aceite sem ler. Mariana, por favor. Bom, muito obrigada também pelo convite. Foi um prazer aproveitar esse tempo aqui com vocês e concordo com o que as meninas falaram, é exatamente isso. Muito bom a gente ter agora a nossa lei, conseguir trabalhar nisso. E um recado que eu gosto de passar também é essa questão de educação. Então, na medida do possível, para nós profissionais da área, tanto que a gente puder levar o conhecimento, a gente precisa fazer isso para evitar confusões que acontecem por aí com relação a termos da lei, com relação a conceitos. Então, fazendo o nosso papel, que é o que a gente tem feito, vamos seguir em frente. Acho que as coisas tendem a melhorar. E muito obrigada novamente. Foi muito bom estar aqui com você. Obrigado. Bom, do meu lado, pessoal, agradeço as nossas convidadas por aceitarem aqui o convite e nos brindar com tanto conhecimento, Aline, Flávia, Mariana. Eu sei que a agenda de vocês também é super concorrida, então muito obrigado aí por poderem participar. Quem nos acompanhou também, obrigado pela sua audiência, espero que tenha sido frutífero. E a gente fica à disposição. Eu acho que esse é o primeiro evento que a gente está fazendo nesse estilo mesa redonda. A ideia é que o BMA faça mais eventos assim, para a gente difundir mais o conhecimento, para a gente debater sobre práticas do mercado e para conversar sobre privacidade e proteção de dados. Se você tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu responder nesse tempo, me manda um e-mail. Se você quiser continuar a conversa, fica à vontade para entrar em contato, a gente está à disposição. Obrigado a todos, uma boa tarde, um feliz Dia Internacional de Proteção de Dados para a gente. Tchau, pessoal.